Sejam todos novamente bem-vindos, que a paz de Jesus possa estar envolvendo a cada um de nós. E é sempre aquela alegria estar com vocês. Nós vamos estudar um pouquinho esse tema, reforma íntima. E todas as pessoas que frequentam casas espíritas, todas as pessoas que já leram livros espíritas, todas as pessoas que têm uma noção, já ouviram falar de reforma íntima. É um assunto falado, discutido. Então, eu tentei trazer exemplos de coisas que nós precisamos mudar para tornar um tema assim mais objetivo e pontual, né? Então, em resumo, reforma íntima é educar pensamentos, educar sentimentos, de forma que aquilo que normalmente nos traz situações difíceis de sofrimento passe a nos trazer coisas boas, a produzir o bem em nós. E a questão, para todos nós, inclusive os trabalhadores da casa, é o que mudar. Porque algumas pessoas acreditam que fazer reforma íntima é pegar os defeitos que nós conseguimos enxergar, porque tem muitos que nós não conseguimos, né? E mudar um pouquinho. Então, nós melhoramos um pouquinho na intolerância, melhoramos um pouquinho na agressividade, na falta de paciência, mas continuamos intolerantes, impacientes, agressivos. Então, a ideia é que a gente identifique aquilo que tem que ser mudado e aí lutar, pelo menos, para tirar uma situação de desequilíbrio da nossa vida, pelo menos. Porque passarmos pela vida e mudarmos um pouquinho de cada coisa, mas continuarmos as mesmas pessoas é o pior caminho. E aqui a gente vai começar lembrando da passagem evangélica da mulher adúltera. Acredito que todos se lembram, mas, enfim, a mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés mandava que ela fosse apedrejada. E ela recorre a Jesus, que estava naquele dia próximo. E, assustada, com medo de morrer, ela procura Jesus e pede ajuda, dizendo, né, confessando que foi pega em adultério e que a lei mandava que ela fosse apedrejada. Quando Jesus olha ao redor, vê várias pessoas, né, com pedras para ser atirado, para atirarem nela. E aí Jesus pergunta, que mal ela cometeu? E eles dizem, olha, ela foi pega em adultério agora mesmo. E a lei manda, a lei de Moisés, que seja apedrejada. E Jesus diz simplesmente, aquele que estiver sem pecado pode começar a atirar as pedras. A passagem diz que Jesus olha para o chão e continua escrevendo ali no chão, fazendo alguma coisa. E, de repente, ele olha e todas as pessoas tinham ido embora, só ficou a mulher. E ele pergunta, onde estão os que te condenaram? E ela responde, eles se foram, Senhor. E a passagem diz que os mais velhos foram primeiro embora. E aí, essa ideia da palestra é por isso. Quem de nós aqui poderia tirar pedras em alguém? Acredito que a maioria não. Porque a maioria de nós ainda carrega dentro de si, né, a palavra pecado, que era usado na época. Seriam comportamentos que nós nos arrependemos, coisas que fizemos não deveríamos ter feito. A doutrina espírita fala que a raiz de todos os nossos males é o orgulho e o egoísmo. Desses males é que partem todos os outros. Então, dificilmente nós nos consideramos orgulhosos. É difícil a pessoa que diz, eu sou uma pessoa orgulhosa, não é? Então, eu fiz assim, eu coloquei algumas situações que nós podemos nos enquadrar como pessoas orgulhosas. Então, vamos tentar? Quem tem amor próprio muito acentuado e que se contraria por qualquer bobagem. Eu gostaria que todos fossem se enquadrando na situação que acha, né, que serve para si. Quando recebe uma crítica, reage de forma explosiva, não aceita nenhum tipo de crítica. Gosta de ser o centro das atenções, onde quer que chegue. Você chegou na casa da sua tia, você quer que todo mundo corra para te cumprimentar, por exemplo, né? Não admite que erra, não aceita as ideias alheias, despreza, nem para pensar nelas, se realmente a outra pessoa tem razão. Se preocupa demais com a aparência, né? Tem gestos, às vezes, decorados, pensados, palavras
né, de ordem já pensadas para falar. Querem que a família pergunte sempre sua opinião, não aceita que tomem decisões na família sem perguntar. Não gosta de se humilhar, acha que pedir qualquer favor é humilhação. E quando, numa discussão qualquer, debocha, ri da pessoa que pensa diferente. Essas são algumas, né, situações de uma pessoa orgulhosa. E o egoísta? Eu coloquei situações bem simples, até o desenho, né? A pessoa está entrevistando alguém, uma chuva torrencial, e ele está usando o guarda-chuva para ele sozinho. Né? Então, eu coloquei situações bem comuns de egoísmo para a gente se identificar. O egoísta sempre quer levar vantagem em qualquer situação. São pessoas donas da verdade. Quando ele fala, ele nunca usa nós. Eu sei isso, eu ouvi isso, eu penso que deve ser assim. Não gostam de escutar. Você começa a falar com ele, ele fala primeiro, interrompe a sua conversa. Gostam de omitir informações para que todo mundo pergunte para ele sobre determinada situação. Na maioria das vezes, não gostam de dar presentes, não oferecem carona. E quando você põe um jantar, numa refeição na mesa, ele, por exemplo, tem um prato que ele gosta, ele pega tudo para ele, ele não se preocupa se tem mais gente para comer. É assim ou não? Vocês conhecem gente assim? Então, é só para a gente ter uma ideia, porque assim, do orgulho e do egoísmo é que sai os ciúmes, a intolerância, a raiva e a falta de paciência com as pessoas, porque você se sente o centro de tudo, então você não tem paciência com ninguém. Ok. Existe um livro chamado Ação e Reação, do André Luiz e do Chico Xavier. Nesse livro, existe lá uma programação reencarnatória dentro do umbral, então vem sempre um ministro de nosso lar autorizar essas reencarnações, programações reencarnatórias. E o André Luiz, fazendo um estágio lá, André Luiz Espírito, ele pergunta assim, eu posso fazer pergunta para ele, porque ele é uma autoridade espiritual, e é permitido. E ele pergunta assim para o ministro, qual a diferença entre o bem e o mal? Evidente que eu não vou repetir da mesma forma, eu vou fazer um resumo curto, mas muito pontual e objetivo. A resposta é a seguinte: o bem é tudo aquilo que você faz pensando primeiro nos outros. E o mal é tudo aquilo que você faz pensando primeiro em você. Tudo bem? O bem é tudo aquilo que nós fazemos pensando primeiro nos outros que estão ao nosso redor. E o mal é tudo aquilo que nós fazemos pensando primeiramente em nós, nos nossos benefícios, em agradar a nós mesmos. Então, essa definição, ela nos dá a noção, né, se nós temos sempre feito o bem ou o mal. Bom, o Espírito Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que também uma das causas, né, das nossas dificuldades no mundo de provas é pensar muito na vida material e nos esquecermos da vida espiritual. Isso dificulta bastante o nosso progresso. Santo Agostinho, acho que todo mundo que é espírita sabe, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele deixa claro, chegou à noite, porque Santo Agostinho tinha uma vida dissoluta. Santo Agostinho, numa parte da vida dele, ele tinha uma vida muito mundana. E quando ele se converte, ele aprendeu a fazer a reforma íntima da seguinte maneira: ao deitar, ele passava em revista desde a hora que levantou, né? E pensava nas coisas que tinha feito e o que não deveria ter feito. Então, vamos dar um exemplo, bem assim, do nosso dia a dia. Chegar à noite e perguntar. Eu levantei, eu estava atrasado, eu fiz uma oração. Aí eu estava atrasado. Eu liguei para o meu chefe, contei uma mentira, que eu vou chegar atrasado. Era meu dia de fazer café. Eu fiz de qualquer jeito, reclamando, blasfemando, ou eu fiz de coração. Eu tinha que alimentar o animal, eu fiz. Eu maltratei as pessoas, empurrei as pessoas no metrô. Eu cheguei e fiz todo o meu trabalho da melhor forma.
E assim ir passando todos os itens, e repassando, passando, e aí perguntar, o que eu podia ter feito melhor do que eu fiz? Só que não adianta a gente identificar isso. É preciso se comprometer conosco mesmo. O compromisso é com a gente. Não é assim, meu Deus, eu juro que eu não vou fazer mais isso. Não adianta prometer para Deus, porque Ele não está preocupado com isso. Porque o nosso progresso é individual, Ele só torce para que a gente consiga. Né? E o Benjamin Franklin, ele fez uma receita, tipo, sabe receita de bolo? Para a reforma íntima. Então, ele diz assim, tenha temperança, não coma até o embotamento, não beba até a exaltação, ou seja, equilíbrio. Nas menores coisas da vida, como a alimentação, por exemplo. Né? Silêncio, não fale sem proveito para os outros, evite conversação inútil. Na maioria das vezes, numa confusão, por exemplo, dentro de casa, no trabalho, a melhor coisa que a gente faz é ficar com a boca fechada. Deixa o bobo falar. Né? Ou então, quando nós estamos exaltados, nós falamos sem pensar. Então, a melhor coisa para nós é pensarmos, fecharmos a boca. Aquela água da paz do Chico Xavier. Né? Esperarmos para depois falar a hora que nós estivermos mais calmos. Quantas pessoas já perdemos na vida por falar sem pensar? Ordem, tem um lugar para cada coisa, né? E tempo para fazer tudo. Eu pergunto para vocês, acho que a maioria sabe que a espiritualidade superior não fica em ambientes sujos e desorganizados. Eu acredito que todo mundo saiba isso aqui. Né? Então, não é que você tenha que fazer faxina todo dia, mas pôr as coisas, cada coisa no seu lugar. E ter tempo para fazer tudo. Nós empurramos as coisas sempre para o futuro. Né? Então, eu pergunto para vocês, quanto tempo nós perdemos na rede social? Tem coisas muito boas, mas tem muita cultura inútil. Se nós formos somar todo o tempo que nós ficamos na rede social, quanta coisa nós deixamos de fazer na vida. Isso vale para mim, para todo mundo que está aqui. Nós perdemos muito tempo. Não estou dizendo que são todos. Tem gente que até nem tem celular, mas, enfim, a maioria perde tempo demais. Aí perdeu a consulta, aí não tomou remédio, aí não lavou uma louça que tinha que lavar. E, enfim, várias situações. Né? Resolução. Resolva executar aquilo que deve. Né? Então, o Evangelho, ele tem um capítulo que fala do dever. O que é o dever? Quando eu abro o olho de manhã, eu digo assim, exemplo, hoje é segunda-feira, é dia de eu fazer meu evangelho no lar, hoje é segunda-feira, é dia de eu visitar minha mãe. Hoje, a gente, automaticamente, quando você acorda, tudo vem na mente, né? Eu costumo dizer que é assim, o dia que a gente acordar e não se lembrar do que tem que fazer no dia, e não encontrar o celular, a gente desencarnou. Então, o que a gente tem que fazer é rezar. Tudo bem? Então, a maioria de nós não cumpre o dever do dia. Eu vou deixar para a semana que vem, o mês que vem eu faço, e assim por diante. A frugalidade, né, não faça despesas sem proveito, e não desperdice nada. Tudo que desperdiçamos vai fazer falta para nós, porque a vida registra. A vida registra, a nossa consciência espiritual está registrando absolutamente tudo que está acontecendo conosco. Então, nós costumamos fazer dívidas maiores do que nós podemos pagar. E depois nós entramos em desespero, né? Diligência. Ocupar o tempo todo. A ociosidade, ela atrapalha, e a ociosidade traz para o nosso pensamento pensamentos que não são bons. Né? Então, nós precisamos ter essa ideia. Veja bem, ocupar o tempo não é só trabalho pesado, varrer, limpar, enfim, ler um livro é trabalho. Uma conversa útil, dando um conselho, é trabalho. Assistir um bom filme é trabalho. Então, qualquer situação da nossa vida em que nós ocupemos a nossa mente, as nossas mãos, nós estamos ocupando o nosso tempo, porque toda vez que nós ficamos parados, ociosos, nós caminhamos para a depressão, para pensamentos negativos, a sinceridade. Toda vez que nós falarmos com as pessoas, com a família principalmente, temos que ser pessoas sinceras, honestas no falar. Né?
prejudicar, puxar o tapete do outro, é uma atitude que nós tomamos, às vezes, para o nosso próprio benefício e que vai nos trazer consequências ruins. Não ser extremista. Não brigar porque seu time é diferente do outro, porque sua religião é diferente da outra, porque seu político não é o mesmo do outro. Ir nas redes sociais e tecer comentários agressivos às pessoas que pensam diferente de nós não é uma atitude correta. Nós atraímos energias negativas naquela sintonia, né? Então, nós precisamos ter bastante cuidado com as nossas críticas, porque todas as pessoas são livres e têm o direito de ter escolhas. Então, nós ficarmos criando problema por causa de coisas que pessoas não pensam como nós é o nosso pior caminho. Sermos pessoas limpas. Aqui a gente está falando de limpeza, no lar, onde nós podemos receber a espiritualidade tranquilamente, né, com o próprio asseio do corpo. Não se perturbar por coisas triviais. Então, todos nós vamos um dia perder o horário do trabalho, todos nós vamos ter uma lâmpada queimada, todos nós vamos ter um encanamento entupido, todos nós vamos ter coisas que fazem parte da vida e que as pessoas se desequilibram de um nível tão grande, como se tivesse acontecido uma grande tragédia. E nós estamos minando o nosso equilíbrio psicológico, nos aborrecendo por pequenas coisas. Coisas que nos aborrecem, por exemplo, quando você quer mudar alguém que está do seu lado e não consegue. Porque ninguém muda o outro, nós só mudamos nós, né? Prática sexual desequilibrada, envolvendo pessoas em sentimentos, quando a sua intenção é apenas física. E aí tem o livro do André Luiz, Sexo e Destino, que fala para nós do compromisso que nós temos com pessoas quando existe um envolvimento sexual, mas não existe sentimento. E que existem lugares do plano espiritual para nós depois nos reequilibrarmos. Sermos pessoas humildes. Sermos pessoas simples, né? A humildade é uma pessoa digna, não é uma pessoa... Tem gente que pensa que humildade é pobreza, mas não é, né? Então, tudo o que foi dito aqui é para que nós pensemos e tentemos identificar lá em nós onde nós estamos precisando mudar algumas coisas. Por isso que eu trouxe coisas do dia a dia, coisas bastante práticas, né? Mudar nossos pensamentos, hábitos mentais. Vejam, a personalidade nossa de hoje não foi construída no dia que nós nascemos aqui na Terra, nessa encarnação. A nossa personalidade, ela tem milênios. Ela vem sendo construída ao longo do tempo, desde a nossa primeira encarnação até hoje. Por isso que a adolescência é um período tão difícil para todos, porque aquele espírito velho que viveu muitas encarnações, ele desperta totalmente na adolescência, quando o cérebro físico tem um tamanho adulto. E aí é aquela pessoa que nós temos dificuldade de lidar, porque ele se julga já o dono da vida dele, né? E quando nós vamos nos conhecendo, nós vamos percebendo as coisas que nós precisamos mudar, como agressividade, intolerância, nervosismo, né, ficar nervosos toda hora por tudo, a inveja. Tem pessoas que se isolam do mundo porque o mundo é mau, mas é um caminho errado para nós. Nós só conseguimos evoluir através do próximo. Aquele livro de Reforma Íntima, Fonte Viva, ele tem uma lição que tem a frase mais importante do livro, na minha opinião. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. O próximo é a nossa... Nós só chegamos a Deus através do próximo. Aí o Raul Teixeira também deixou um pequeno roteiro que ele publica sobre reforma íntima. Ele diz assim: falar sempre de forma a nunca atacar quem quer que seja. A gente tem que lembrar que todas as pessoas têm um lado bom. Às vezes o pior criminoso ama sua mãe, ama seu animal, tem carinho por alguém, né? Não existe nenhuma pessoa que não tenha um lado bom, porque nós somos de essência divina. Nós somos criados por Deus. E não tomar nada por pessoal. Eu venho aqui e cito uma situação como essas que eu falei, e a pessoa achar que eu estou falando para ela.
Assim é na família. Você faz qualquer comentário, ele está falando para mim, deixa de falar, nunca mais conversa. Quantas pessoas nós perdemos, vou repetir isso de novo, mesmo da família, né? E não fazer suposições. Eu vejo a minha vizinha conversando com um rapaz, de manhã, logo cedo ali, na esquina. E eu penso, nossa, ela é casada, quem será aquele rapaz? Será que é o novo namorado? A gente nunca pensa assim, acho que é um parente dela, que fazia tempo que ela não encontrava, não é? O pior é que, além da suposição, nós vamos falar para alguém. Oh, sabe o que eu vi? Você nem imagina. Sabe fulana? Ela estava conversando com um rapaz 7 horas da manhã. Essa hora, ali na esquina, só pode ser alguma coisa errada. Ou quando o seu vizinho compra um carro novo, lindo, maravilhoso. E aí você fala, só pode ser roubado. Ele não tem dinheiro para comprar esse carro. De onde será que ele tirou esse carro? Não é assim, gente? Nós fazemos suposições todos os dias. Né? O filho da vizinha chegou, era meia-noite, fez barulho e você ouviu. Eu só podia estar usando droga. Então, sempre fazer o melhor, né? Prestar atenção em tudo que nós falamos, fazemos. E voltando à mulher adúltera. Quando Jesus pergunta para ela, onde estão os que te acusavam? Ela diz, todos foram embora? Ele fala, não te condenaram? Ela falou, não. Ele falou assim, nem eu tampouco te condeno. Essa é a lição do auto-perdão. Ele diz para ela, eu não te condeno também. Né? Então, assim, nós temos que nos perdoar. Porque, assim, se nós nos identificamos aqui com qualquer situação dessa que eu falei, é porque nós somos imperfeitos. Nós vivemos num mundo de provas porque somos imperfeitos. Se fôssemos espíritos evoluídos, estaríamos em outro planeta. Né? Então, vamos nos perdoar. Mas não é aquele perdão, eu sou imperfeito, mas não mudar nada. É sempre se perdoar e assumir a responsabilidade conosco, não com os outros, de mudar. Se nós queremos um dia parar de sofrer, nós precisamos mudar. E, à medida que nós vamos corrigindo devagarinho, aquela escuridão que tem dentro de nós vira luz, vira uma claridade. E só assim, quando o nosso corpo espiritual adentrar o mundo espiritual, nós seremos reconhecidos pela nossa claridade. E essa claridade vai depender bastante do esforço. Às vezes até nem conseguimos mudar muita coisa, mas temos que nos esforçar. E a vida, ela registra esse esforço nosso, né, de mudança. E o que Jesus disse para ela, ninguém te condenou, então vai e não peques mais. Essa é a ideia. Nos perdoarmos, mas não pecarmos mais. Evitarmos. Claro que a gente não consegue tão rápido. Mas há quantas encarnações? As nossas primeiras encarnações, nós somos homens primatas. Podem ter sido na Terra, podem não ter sido na Terra, mas foi mundo primitivo. Então, no início, nós caminhamos como homens primatas. Nós andamos nus, nos abrigamos em cavernas, não sabemos ainda escolher o que comer. Agora, pensem para chegar hoje, aqui, com toda essa tecnologia, e tudo que nós estamos vivendo, quanto nós já caminhamos. E por que ainda a gente continua? Aqui, todos que estamos aqui, temos problemas a resolver, dificuldades, mágoas, tristezas. É por isso. Há quanto tempo nós estamos caminhando? Milhares de anos. E por que ainda nós estamos sofrendo? Porque ainda não mudamos. Uma coisa bem simples de entender. Então, vai e não peques mais de Jesus, é isso. Vai e se modifica. Se reforma. O que é reforma íntima? Eu vou reformar meu guarda-roupa. Formar meu guarda-roupa de novo. Não é? Então, eu vou tirar umas roupas que não servem e vou colocar roupa nova. Vou reformar minha casa. Vou tirar vou formar de novo. Eu vou tirar aquela janela e vou pôr para lá, e vou trocar aquela porta de lugar. Reforma. Formar novamente. Então, é essa coisa que temos que fazer dentro de nós, formarmos nossa personalidade novamente e lentamente, devagarinho. E, para encerrar, eu coloquei aqui uma mensagem da Sheila Espírito, Psicografia do Chico Xavier. Para encerrar, como eu disse no começo, eu queria trazer situações práticas. Então, vamos lá? O que diz a Sheila através do Chico Xavier? Executar alegremente as próprias obrigações. Fazer as coisas que nos competem alegremente.
Não adianta fazermos de cara feia, resmungando, reclamando, batendo porta, batendo panela. Adiantou? Silenciar diante da ofensa. Se a nossa consciência está tranquila, nós somos acusados, para que nós vamos brigar? Sua consciência não está tranquila? E se nós realmente erramos, também não tem que brigar. De qualquer forma, não temos que brigar, né? Esquecer o favor prestado. Eu presto um favor aqui para o Fernando, mas toda vez que eu encontro com ele, eu quero que ele fale, ai, Neuza, obrigado, viu? Encontro com ele lá na esquina, Neuza, eu fico esperando. Ele vai me mandar o WhatsApp e não começa assim, Neuza, obrigado, viu, por aquilo que você fez para mim. Não pode ser assim. A pessoa, se ela agradeceu, legal. Se ela não agradeceu, a vida registrou e te devolve aquilo, né? Dispensar as pessoas de gentileza, tem gente que pensa assim, nossa, ele nem me falou bom dia, nossa, nem lembrou do meu aniversário, como isso é possível? Como é possível isso? Né? A pessoa não tem obrigação, ela faz se ela quer. Emudecer a agressividade, engolir sapo, eu digo que é engolir sapo, porque assim, quando nós somos agressivos, nós geramos uma energia de agressividade de retorno. Então, o nosso melhor caminho é não sermos agressivos, não condenar as pessoas que pensam diferente de nós. Ele quer ser corintiano, tudo bem. Ele quer ser palmeirense, tudo bem. Não é assim? Ele é evangélico. Graças a Deus, ele tem uma religião. O importante é ter uma religião. Não é assim? E não ficar criticando. Abolir qualquer pergunta maliciosa e desnecessária. Você está louco para saber uma fofoca, mas não tem coragem de perguntar direto para a pessoa. Então, você fica, então... Eu ouvi uma história, não sei se é verdade, e vai tentando saber coisas dos outros para fazer fofoca, né? Repetir ensinamentos, informações sem azedume. Às vezes você está ensinando uma pessoa a fazer um trabalho. Você ensina uma, duas, três, e ela pergunta de novo, e ela pergunta de novo, e aí você explode. Nem todo mundo tem a mesma capacidade de compreensão. Nós temos que entender isso. Para algumas pessoas é fácil, para outras não é fácil. Pessoas idosas que repetem, e a gente explode. Tem que entender a situação neurológica da pessoa. Na maioria das vezes, a pessoa faz isso não porque ela quer, é porque ela não consegue reter, né? E a gente está ganhando um mérito de fazer uma caridade de repetir várias vezes. Nossa obrigação. Tentar ter paciência. Alguém aqui já perdeu a paciência? A Sônia levantou as duas mãos. Quem perde a paciência é porque não tem. Quem tem, não perde. É isso? Então, todo mundo aqui que perdeu a paciência não tem paciência. O dia que você consegue adquirir a paciência, não perde ela mais, né? Ouvir as mágoas das pessoas sem ficar falando das suas. Porque assim, eu chego e falo assim, você está bem? A pessoa fala, não, aconteceu isso. Você interrompe e fala, não, mas você sabe o que aconteceu comigo? Mas comigo foi muito pior. Que doença você tem? Eu tenho diabetes. Não, mas a minha diabetes, eu uso insulina. Você sempre tem uma coisa, não deixa a pessoa falar. Olha, a caridade grande, deixar, emprestar seu ouvido para o outro falar. Porque às vezes a pessoa desabafando, ela melhora muito, né? Mas nem por isso você precisa ficar falando de você, das suas dores. Deixa ela falar das dela, que ela vai melhorar, né? Tentar ser útil em qualquer situação. Desculpar as coisas, né, que as pessoas fazem de errado, mas não perdoar a si mesmo quando erra. Não é no sentido ruim, mas assim, não, eu errei ali, eu não vou fazer mais isso. Não ficar espalhando coisas ruins das pessoas, porque todo mundo tem o lado bom, já falei, e ficar feliz com a alegria do outro, principalmente do seu adversário, né? A pessoa diz assim, olha, sabia que tal pessoa que não gosta de você, ela comprou uma casa nova? E você fala, ai, meu Deus, por que será que Deus deixou? Se acontece uma coisa boa com a pessoa, é porque ela merece. Ou então, quando acontece uma coisa ruim com a pessoa que não gosta de você, você diz assim, para mim, algo está errado. Nesse caso, se aconteceu uma coisa ruim com ela, foi bem feito. Né? Ajudar de coração espontaneamente, respeitar as pessoas que estão trabalhando. Às vezes a pessoa quer trabalhar e você fica falando e chamando e falando. Deixa a pessoa trabalhar, tentar reduzir nossos problemas e servir
de boa vontade quando estamos doentes. Hoje é o trabalho de cura da casa. Quando nós estamos doentes, nós não temos, a maioria das vezes, equilíbrio, nós ficamos irritadíssimos, mas quem está do nosso lado não tem culpa disso. Então, temos que ter essa paciência. E seguir Jesus, nosso modelo e guia. Né? As pessoas que conseguem tirar o evangelho que está lá empoeirado. Está lá, você tem o evangelho? Tenho. Está lá na cabeceira da cama, lá. Quando eu estou desesperado, eu abro. Aí fecho. Ele vai empoeirando ali as páginas amarelas. Né? O evangelho é para ser lido e seguido. É o nosso caminho. Nós não temos escolha. Certo? Nós estamos vivendo um momento do planeta em que ou ficamos aqui, na transição planetária, ou vamos ter que ir para mundos inferiores. Então, não é uma sugestão, mas é uma ideia que precisa ter um segmento para todos nós, para mim, principalmente, de tentar mudar aquilo que precisa ser mudado. Era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradeço a paciência, a tolerância de terem me ouvido. E que Jesus abençoe cada um que está aqui. Muito obrigada.